Hoje, 5 de abril, completa exatamente um ano que o sargento Julián Ricardo foi morto a tiros pelo capitão Francisco Laroca e pelo cabo Fabiano Riso dentro de um batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Gente, essa história está muito, mas muito estranha. O Julián era da cidade de Franca e ele estava em São Paulo para fazer curso de sargento. Olha aí um momento de uma das ocorrências que ele foi, enfim, sendo até carinhosamente recebido pelas pessoas. Na versão dos autores, o Julián estava exaltado por causa de uma escala de trabalho e teria então discutido com uma policial. Foi quando o superior dele foi questioná-lo e ele teria então tentado atirar, mas a arma falhou. E foi aí que ele teria sido morto. Segundo o capitão, ele teve que revidar e deu o tiro, junto com o cabo. A família do sargento achou muito estranha essa história, está contestando essa versão. Diz que ele estava sendo perseguido pelos superiores após fazer uma apreensão de máquinas caça-níqueis. Imagens gravadas por uma câmera acoplada na farda de um policial militar mostra como o corpo do sargento foi encontrado momentos depois do disparo. A família chegou a contratar um perito particular para analisar o caso. Hoje a família do sargento recebeu a nossa equipe e falou sobre a demora da justiça. Uma dor dilacerante. Esse é o sentimento que Dona Olga carrega no peito após um ano da morte do filho. O sofrimento é ainda maior porque até agora os envolvidos não foram punidos pela justiça. Todo dia eu penso, o Julián vai chegar. Nada. Vai chegar que jeito. E essa pessoa está tranquila trabalhando. Como que uma pessoa dessa vai corrigir os outros policiais lá fora? Como? Porque não tem cabimento ele ficar trabalhando do jeito que ele está trabalhando e parece que não aconteceu nada. Nossa Deus, é triste demais. Daiane e Rosimeire lembram com saudades da relação que tinham com o irmão. As duas procuram manter viva na lembrança o sorriso e a alegria contagiante do Julián. Ele feliz, alegre, correndo atrás dos seus objetivos, sempre com muita fé, com muita honestidade, com caráter ímpar, caráter, com garra, com fé, determinado, sempre feliz, de bem com a vida. É assim que a gente se lembra dele, sempre. Julián Ricardo da Silva tinha 40 anos, era sargento da Polícia Militar. Julián foi morto a tiros dentro do alojamento da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo. Os atiradores são o capitão Francisco Laroca e o parceiro dele, o cabo Fabiano Riso. Uma câmera na farda de um tenente que recebe o chamado de emergência pela rede da PM registra tudo no local. Os dois militares dão a versão do que teria acontecido. Chamei o Riso para vir testemunha, falou, só para eu não vou exagerar com o cara, para não alegar perseguição, alguma coisa nesse sentido. O cara me saca uma arma debaixo do bagulho por mim. Uma cena intrigante para a família. Repare que nas mãos de Laroca havia uma luva cirúrgica limpa e os pés de Julián estavam cruzados. Os tiros foram laterais, não tem como ele ter levantado e ter sacado a arma, porque aí seria os tiros frontais, foram laterais, pegou ele dormindo, lateral, os tiros. Chegou e nem falou nada, porque ele nem viu quem foi os assassinos. O motivo do crime teria sido um surto por causa de uma escala de trabalho no feriado de Páscoa. Julián teria se exaltado com uma policial feminina. O capitão foi tirar satisfação e, na versão dele, muito alterado, o sargento sacou um revólver calibre 32 e tentou atirar, porém falhou. O laudo pericial apontou que a arma que estava nas mãos de Julián não funcionava e era de um aposentado de Araraquara, cidade natal do capitão Laroca. A família do sargento contratou um perito que questiona a conduta dos policiais. A polícia militar tem que preservar, tem que isolar a cena do crime. Nenhum policial militar pode entrar, nenhum policial militar pode mexer no cadáver. Do momento que um policial militar, ele não cumpre, nesse caso, o POP da polícia militar, certo? Ele está infringindo o POP. Mas se ele mexer no cadáver, se ele mexer nos vestígios, nós temos outro assunto e outro crime, que é fraude processual. O caso é cercado de mistérios. Há indícios de que o sargento Julián passou a ser perseguido pelo capitão Laroca após apreender várias máquinas caça-níqueis.
Pessoas influentes estariam envolvidas com jogos de azar. Nesses áudios, por mensagem de aplicativo, o sargento Julián fala com um amigo sobre a apreensão de máquinas caça-níqueis. Nego me ligando, me mandando mensagem por causa da ocorrência do Delta 9 lá do jogo de azar, que vai dar uma dor de cabeça aqui lá pra mim ainda. Aí me ligando, tal, beleza. Eu vim embora. Falei, não, eu quase que não vim embora ontem. Falei, não, eu vou embora sim. Resolver as coisas, resolvo por telefone. Aí deixei os polícias lá fazendo BO e vim embora. É isso aí mesmo, irmão, que você entendeu perfeitamente. Mas lê mais uma vezinha pra você entender mais um pouquinho aí pra você ver. Tem gente grande na parada, Jô. Isso aí vai dar dor de cabeça. Mas assim, não posso fazer nada, né? É a lei, a gente cumpre a lei. Beleza? Dá uma lidinha que você vai entender. Esse homem, que preferiu não mostrar o rosto, era amigo de Julián. E foi com ele que o sargento desabafou sobre as perseguições sofridas. A preocupação do risco que ele estava correndo por causa dessa apreensão que ele me falou, os nomes, ele me relatou que quando ele falou peixe grande, gente grande, eram oficiais que iriam perseguir. O jornalismo da Record teve acesso com exclusividade ao boletim de ocorrência elaborado pela PM. Na ocorrência, uma pessoa denuncia o local onde funcionavam os jogos de azar e que uma das pessoas que fazia a manutenção dos jogos era um major da Polícia Militar. No local, havia aproximadamente 300 máquinas. Para a família, a morte do sargento Julián foi premeditada. Pode ter sido premeditado. Porque o meu irmão, pela integridade dele, a partir do momento que ele ia fazer uma ocorrência, ele fazia o certo, o que foi ensinado a ele fazer, que teria que ser feito. Ele não omitia, ele não queria saber se era um amigo, se não era um amigo. Está errado? Está errado. E por esse fato, aconteceu o que aconteceu. Segundo a família, as investigações seguem a passos lentos. Até agora, os envolvidos não foram punidos. O capitão Francisco Laroca e o cabo Fabiano Riso permanecem nas suas funções, trabalhando normalmente. Apesar de já fazer um ano, ainda é uma investigação, ainda não há denúncia, ainda não há um processo criminal. Mas esse tempo se dá em razão do trabalho minucioso e excelente que estamos fazendo junto à Corregedoria da Polícia Militar e junto ao Tribunal de Justiça Militar para que todas as provas sejam colhidas, para que não reste nenhuma ponta solta. Foram realizadas diversas perícias, foi realizada a reprodução simulada dos fatos, estamos aguardando a vinda desses laudos. O capitão Laroca é investigado pela própria polícia. Ele é acusado de simular o sequestro de um empresário para justificar 2 mortes e também por efetuar vários disparos durante uma festa de formatura de uma turma de direito em Ribeirão Preto. Já Julián tinha 17 anos na polícia, era de Franca, no interior de São Paulo, e colecionava ocorrências positivas. Ele estava na capital para se formar como sargento e conseguiu promoção em dezembro. Dona Olga e as filhas carregam a foto do sargento no peito e vão lutar até o fim por justiça. Eu espero que, se Deus quiser, vai ter justiça. Que seja hoje, amanhã, que hoje está fazendo 1 ano que ele fez isso com meu menino, com meu filho. Mas eu espero que não, da moda, que seja logo. A justiça seja feita logo, viu? Porque é difícil a gente estar aqui e ele lá trabalhando com coisa que não aconteceu nada. Ele foi embora, Julián se foi, mas a família dele ficou aqui. E a família dele é grande. E nós vamos lutar até o fim. Acho que ficou muito claro qual que é a questão dessa história toda, né? Vamos ser mais claro ainda. A confusão começou porque havia indícios e investigação de que alguém não queria que apreendesse as máquinas caça-níqueis porque alguém estava recebendo grana para manter essas máquinas lá. Não pode. É jogo de azar, é proibido e a polícia tem que fazer o trabalho dela. Só que, óbvio, alguns dessas pessoas que se infiltram na corporação agem de maneira errada. E por ter uma patente, acham que podem mandar nos outros. De acordo com essa história toda, o sargento foi fazer a função dele. Foi fazer o quê? O que é a lei. Prender. Quando ele aprende,
ele tira a regalia de quem ia ganhar. Essa é a história que está sendo contada aqui para vocês, que está sendo investigada. E essa história de discussão, dá para colocar essa imagem, levanta para mim, põe na tela cheia ali. Olha ali, o tenente quando entra com a câmera no peito, que em São Paulo tem isso, né? Aquela câmera que não dá nem para você desligar, isso, nesse momento aí, ó. O tenente, que é o oficial de área, naquele momento, ele entra e vai até o local, o alojamento. Quando ele vai, ele encontra o corpo do sargento sobre a cama. Em um determinado momento, quando você for ver, isso aí, ó, congela um pouquinho, Gerard. Se voltar um pouquinho, a gente consegue. Como é que a mão do capitão está com uma luva cirúrgica? Por quê? Para colocar uma arma ali com o sargento e não ficar as impressões digitais do capitão? É uma dúvida que eu coloco aqui. E outra questão, se você reparar, é que nós tivemos acesso ao vídeo, né, antes de toda essa edição, porque a gente também não pode mostrar tudo, que é muito forte. Mas nessa imagem, olha ele tirando a luva ali, tá vendo? Tá vendo a luva ali? Ele encostado no armário e tirando a luva. Pra quê? Luva pra quê? Se ele é a pessoa envolvida nessa confusão, ele não tem que pegar a luva, ele não tem que ficar em lugar nenhum, ele tinha que sair de lá. Coisa estranha, né? E mais uma na história que a gente pode contar. Como é que alguém morre e fica com a perninha cruzada falando que houve ali uma briga? Como se ele tivesse deitado, dormindo, tranquilamente. A história está muito mal contada. O advogado do capitão Francisco Laroca, o doutor Abelardo Júnior, disse que as investigações correm em segredo de justiça e por isso não pode comentar as estratégias da defesa. Nós não conseguimos contato com o advogado do cabo Fabiano Riso e em nota a Secretaria de Segurança Pública diz que todas as circunstâncias relativas aí ao fato seguem em investigação sob sigilo por meio de inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar. Já a Corregedoria não comentou esse caso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente conhece muito aqui, tem muito acesso à polícia. É uma instituição muito séria e isso deve ser respeitado. O alto escalão aí teria que ter uma questão de honra de trazer uma resposta para a família.